Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação sobre Felipe Melo, que anunciou nas últimas horas sua aposentadoria, volante de 41 anos de idade, que não teve o contrato renovado no Fluminense ao fim da temporada passada. Já o Novo Horizontino contratou Matheus Friso, jogador que teve grande destaque pelo Curitiba na temporada passada, onde estava por empréstimo. Novo Horizontino acabou ganhando uma disputa com outros clubes da Série B pelo jogador. Já o Pacaembu vai reabrir suas portas nesse sábado para ser a final da Copa São Paulo de Juniores, confronto entre São Paulo e Corinthians. Mais de 800 milhões de reais investidos. Pacaembu que a partir de agora passa a ter os name rights do Mercado Livre. Bora falar agora sobre demissões no Internacional. Ao longo da semana, o Colorado demitiu cerca de 50 funcionários, dos mais variados escalões e também das mais diversas pastas. Tudo para tentar equacionar contas, reduzir custos e diminuir prejuízos. O Inter ainda bate na tecla de que perdeu cerca de 90 milhões de reais com as enchentes que atingiram o estado na temporada passada. Por conta da dificuldade de colocar o caixa em ordem, Colorado também não tem assumido ou cumprido com alguns dos compromissos assumidos. Entre eles, por exemplo, a da compra do Thiago Maia junto ao Flamengo. O Inter não pagou nada dos 4 milhões de euros combinados. Tem também uma pendência com o Cruzeiro pela aquisição de Wesley, entre outros problemas. No fim do ano passado, o presidente do Inter tentou aprovar no Conselho Deliberativo um projeto de debentures que captaria até 200 milhões de reais, mas não houve aprovação. Diante desse cenário, o Inter vai precisar diminuir custos, demitindo pessoas, primeiro de outros departamentos, depois certamente no futebol. Hora de falar sobre o Vasco e uma tentativa frustrada de contratação, mais uma, agora na Premier League. O Pedrosa, que cobre o Vasco, contou que o clube passou semanas negociando em sigilo com Ramon Sosa, atacante argentino que se destacou no Tajeres e foi negociado com o Nottingham Forest. Por lá ele não tem conseguido destaque, não se tornou peça importante e a saída dele nem parece ser algo mais complicado, mas mesmo depois de procurado por Vasco, Boca Juniors e Cruz Azul, o Sosa decidiu permanecer na Europa. Ele não pretende voltar ao futebol da América do Sul. A ideia é se provar no exterior. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer tipo de negociação, por mais que o Vasco tenha insistido bastante nas últimas semanas. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, mais atletas de saída. Serginho recebeu proposta de um time da segunda divisão turca, trata-se do Fatih Karagümrük, imagino que seja assim que se pronuncie, negociação praticamente sacramentada para que ele saia sem deixar qualquer receita para o Vasco. A ideia do Cruz Maltino é negociar cerca de 9 atletas para diminuir sua folha salarial e ter grana para fazer novos investimentos. Outro que poderia ter saído foi Zé Gabriel. O Criciúma fez uma consulta, mas se assustou com as cifras pagas pelo Vasco ao volante. Hora de falar sobre Tiquinho Soares, enfim anunciado como novo reforço do Santos. O anúncio aconteceu na tarde dessa sexta-feira, depois de uma longa novela. Nos últimos dias, o pessoal que cobre o Santos contou que o que pegava em relação a esse anúncio tinha a ver com o Jair no Botafogo. Só para lembrar, o Jair foi comprado pelo Botafogo por 12 milhões de euros fixos, 2 milhões de euros em bônus, além do repasse de Tiquinho Soares. Só que o Botafogo desconfia da capacidade física do Jair, de um problema específico no joelho. E o Jair está servindo a seleção no Sul-Americano Sub-20. Até por isso, existe o risco de o Tiquinho só poder ser utilizado ao fim do Campeonato Sul-Americano, que pode levar cerca de um mês. O negócio foi, felizmente para o torcedor santista, resolvido. O Tiquinho foi aprovado nos exames e anunciado na tarde desta sexta-feira. Operação que gira na casa de 1,5 milhão de euros é quanto estima-se que o Botafogo abriu mão para incluir nesse negócio do Jair. Contrato do Tiquinho com o Santos até dezembro de 2027. Tenho certeza que chega para fazer muitos gols. Excelente opção do Peixe para o restante da temporada. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir informação importante. Jorginho, que negociou nas últimas semanas com Palmeiras e Flamengo, também foi sugerido para o Corinthians. Esse oferecimento aconteceu quase que simultaneamente a Palmeiras e Flamengo na virada do ano, mas no Corinthians, a avaliação de que o volante de 33 anos de idade, que quer ganhar mais de 3 milhões de reais por mês,
para voltar ao futebol brasileiro, esse nome não agradaria. Até por isso, o Corinthians logo de cara descartou a informação sobre a sugestão, o oferecimento do Jorginho ao Timão foi divulgada na tarde dessa sexta-feira pelo Samir Carvalho. Só para lembrar que o Jorginho também foi sugerido ao Palmeiras, o Verdão quis buscar um pouco mais de informações, mas se espantou com a pedida salarial. O Flamengo ainda estabeleceu mais negociações, foi adiante nas tratativas, mas acabou meio que desistindo do acordo. E isso passa também pela percepção dos dirigentes do Fla de que o Jorginho está usando os times brasileiros para tentar meio que forçar o Arsenal a oferecer um novo contrato. E ele já conseguiu a possibilidade de prorrogação do seu vínculo por mais um ano. O atual contrato se encerra em junho e o Arsenal sinalizou com mais um ano de contrato, ou seja, até junho de 2026, com a manutenção do atual salário. Ele ganha por lá 3.200.000 reais por mês. Bora falar agora sobre o Flamengo com uma informação curiosa. O rubro-negro é, de longe, o clube mais pesquisado do país no Google em grande parte dos estados brasileiros. O Google divulgou essa pesquisa que aponta que somente em 7 estados do país o Flamengo não é o primeiro colocado nas buscas do próprio Google. Esses estados são o estado de São Paulo, em que o Corinthians é o primeiro com 41%, Mato Grosso do Sul, em que o Corinthians é o primeiro com 30%, Paraná, em que o Corinthians é o primeiro com 28%, Rio Grande do Sul, onde o Grêmio é o primeiro com 48%, Pernambuco, onde o Sport é o primeiro com 38%, e a Bahia, onde o Bahia é o primeiro com 31%. Em todos os demais estados, para minha surpresa, até em Santa Catarina, o Flamengo é o recordista de procuras. Rubro-negro, que é tido como o clube mais popular do país, para muitos com mais de 40 milhões de torcedores. Só uma última curiosidade, fui me ater aos números de pesquisas no estado de São Paulo. O Corinthians é o primeiro com 41%, Palmeiras aparece em segundo com 26%, o São Paulo é o terceiro com 14%, o Flamengo é o quarto com 10%, 1% à frente do Santos na quinta colocação, com 9% de pesquisas. Para você isso significa alguma coisa? É relevante? Já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Arthur Cabral, centroavante de 26 anos de idade, que já foi especulado em vários clubes do Brasil, passou a ter seu nome vinculado agora ao Botafogo. Matéria do jornal A Bola de Portugal dá conta de que o Botafogo já iniciou tratativas com o Benfica para aquisição do atleta. O negócio por empréstimo está completamente descartado. O Botafogo, sabendo dessa informação, tem negociado com o clube português a compra do jogador. O Benfica, em outros momentos, pedia cerca de 15 a 20 milhões de euros. Foi esse último valor de 20 milhões de euros a grana investida quando da compra do Arthur Cabral junto à Fiorentina. Com a camisa do Benfica, o Arthur Cabral oscila. Até tem feito alguns gols, são 6 em 23 partidas na atual temporada, mas o Arthur Cabral está longe de ser unanimidade. Inclusive, outro dia, jogando contra o Barcelona, ou ficando no banco de reservas contra o Barcelona na Liga dos Campeões, o Arthur Cabral acabou expulso na condição de suplente. Só para completar o noticiário botafoguense, o Fogão já decidiu que não venderá Gregore. O volante que já foi alvo de Al Rayyan, de Palmeiras e de Atlético Mineiro vai permanecer no clube, pelo menos essa é a decisão de John Textor. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que chegou à 14ª saída de atleta somente na temporada de 2025. O mais novo jogador a debandar, a deixar o clube é Cauê Alves, zagueiro de 19 anos de idade, que chegou a ser titular em uma das partidas do Tricolor na Copa São Paulo Juniores. Ele tem um jogo como titular e outro como reserva, novo reforço do Mafra, da segunda divisão do futebol português. O São Paulo liberou o atleta de graça, até porque tinha contrato somente até agosto, mas o Tricolor fica com 40% de valor de uma venda futura, o SCA fica com 10%, o SCA era clube formador do jogador, enquanto o Mafra de Portugal fica com outros 50%. Se o Cauê disputar pelo menos 900 minutos em Portugal, São Paulo tem direito a 300 mil euros como compensação. Só para arrematar o noticiário do São Paulo, contar sobre os outros 13 atletas que também já haviam deixado o clube. Caio Mateus, outro ex-jogador da base, foi para o Curitiba. Matheus Belém, também da base, na Chapecoense. Pedro Vilhena, meio-campista de Cotia, na Ponte Preta. Raí Ramos foi para o Atlético Goianiense.
Wellington virou jogador do Southampton, Jamal Lewis foi devolvido ao Newcastle, Rafinha não teve seu contrato renovado e assinou com o Curitiba, Nicão não teve seu vínculo renovado e está desempregado, Michel Araújo e Rodrigo Nestor foram para o Bahia, o Rato foi por Vitória, o Léo Silva e o Galopo também não ficaram vestindo a camisa tricolor. Economia com toda essa galera superior a 4 milhões de reais, eu não estou incluindo os novos reforços do São Paulo, entre eles até aqui Oscar e Enzo Dias. Bora fechar o vídeo para falar quanto é que o Palmeiras gastou com o seu terceiro reforço. O anúncio aconteceu nessa sexta-feira. Emiliano Martinez foi contratado do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e meio de dólares, que equivalem hoje a mais ou menos 44 milhões de reais. O Palmeiras adquiriu 75% dos direitos econômicos desse jogador, que é uruguaio, tem 25 anos de idade e assina contrato até dezembro de 2029. Importante registrar a escadinha nos valores desse atleta, que pertencia ao Nacional do Uruguai e havia sido comprado pelo Red Bull Bragantino em 2021 por 3 milhões e 800 mil dólares. Pouco tempo depois, em 2022, foi para o Midland, da Dinamarca, por 5 milhões e 600 mil dólares, agora é comprado por 7 milhões e meio de dólares. Jogador que, na passagem pelo Red Bull em 2021, foi só discreto, 13 partidas em campo. Dá para dizer que ele não tem o mesmo nível lá dos dois primeiros reforços do Palmeiras, do Facundo Torres, adquirido do futebol dos Estados Unidos, e também do Paulinho, comprado do Atlético Mineiro. De qualquer forma, já são 231 milhões de reais com reforços do Palmeiras para 2025. Estou me referindo aos 44 milhões do Emiliano Martinez, aos 72 milhões do Facundo Torres e aos 115 milhões de reais do Paulinho. Você acha boa a janela de transferências alviverde? Use espaço para comentário, deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer tê-lo aqui acompanhando tudo sobre o nosso glorioso. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o time que está dando o que falar no cenário nacional e internacional. Vamos ao que interessa, porque o mercado da bola está movimentadíssimo e tem informações que você precisa saber. Hoje, uma notícia vem chamando atenção no universo do futebol. O atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica, está na mira do Botafogo. Sim, o Fogão parece disposto a realizar mais um grande investimento para manter o time competitivo em todas as frentes nesta temporada. Mas a negociação não é tão simples quanto parece, e há muito em jogo. Segundo informações que vêm circulando na mídia portuguesa, o Benfica já teria estabelecido um preço para o jogador, algo na casa dos 20 milhões de euros, valor que foi desembolsado pelo clube português quando adquiriu Arthur Cabral junto à Fiorentina. Será que o Botafogo está mesmo disposto a entrar nessa disputa e trazer o atacante para General Severiano? A performance de Arthur Cabral no Benfica tem sido motivo de análise. Apesar de marcar alguns gols, foram 6 em 23 partidas, ele ainda não se consolidou como unanimidade no elenco. Inclusive, episódios como sua expulsão na Liga dos Campeões contra o Barcelona, mesmo estando no banco de reservas, levantaram dúvidas sobre sua disciplina e foco. No entanto, é inegável que Cabral tem potencial. Ele mostrou isso em suas passagens anteriores, especialmente no Basel, onde seu faro de gol despertou interesse internacional. Será que o Botafogo enxerga nele a peça-chave para reforçar o ataque e manter o time no topo? Outro ponto que chama atenção nessa possível negociação é a postura firme de John Testor, que tem deixado claro que a prioridade é fortalecer o elenco sem sacrificar as peças-chave que garantiram o sucesso do Botafogo na última temporada. Um exemplo emblemático dessa abordagem é a situação de Gregori, o volante que se destacou como um dos pilares do time e despertou o interesse de gigantes do futebol brasileiro, como Palmeiras e Atlético Mineiro. Apesar das sondagens e de propostas que poderiam trazer ganhos financeiros ao clube, Testor optou por segurar o jogador, mostrando que o foco está em construir uma equipe sólida e competitiva para os desafios que vêm pela frente. Essa postura é um reflexo da mentalidade de longo prazo que o Botafogo vem adotando sob a gestão de Testor. Diferentemente de outros clubes que muitas vezes sacrificam a estabilidade do elenco em busca de reforços pontuais, o Botafogo parece entender que a base que conquistou os torcedores e trouxe resultados não pode ser desmantelada por qualquer valor. Gregori, por exemplo, é mais do que um jogador técnico. Ele simboliza a consistência no meio-campo e a conexão entre defesa e ataque, características que são difíceis de substituir. Testor sabe disso e tem se mostrado resistente à pressão do mercado. Ao mesmo tempo, essa estratégia também demonstra a maturidade do projeto botafoguense.
Segurar jogadores importantes como Gregory envia uma mensagem ao elenco e aos torcedores: o clube não está disposto a se desfazer de seus melhores atletas para financiar um reforço, por mais promissor que ele seja. Essa postura ajuda a criar um ambiente de confiança dentro do grupo, mostrando que todos são parte de um projeto maior e que a diretoria está comprometida em manter a qualidade do elenco. É um equilíbrio delicado, mas absolutamente necessário para consolidar o Botafogo como um dos clubes mais competitivos do Brasil. No entanto, essa decisão não vem sem desafios. O Botafogo precisa lidar com a pressão natural do mercado e com a expectativa da torcida, que sempre quer ver grandes nomes sendo contratados. Enquanto reforços como Arthur Cabral são uma aposta para elevar o nível da equipe, segurar jogadores fundamentais como Gregory também requer um planejamento financeiro cuidadoso. Isso porque manter atletas valorizados no elenco implica reajustes salariais e acordos que precisam ser bem estruturados para evitar problemas futuros. Testor, contudo, parece disposto a enfrentar essas dificuldades para garantir que o Botafogo continue evoluindo. Essa estratégia de priorizar a manutenção da base reflete uma visão que vai além da próxima temporada. Testor parece entender que o Botafogo precisa de consistência para competir de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro e internacional. Apostar em um equilíbrio entre reforços pontuais e a manutenção de um núcleo forte pode ser o diferencial para transformar o Botafogo em uma potência a longo prazo. A questão que fica para os torcedores é: será que essa abordagem vai trazer os resultados esperados? E o que dizer do impacto de uma contratação como essa no cenário nacional? Caso se concretize, Arthur Cabral seria mais uma demonstração de força do Botafogo no mercado, colocando o clube em uma posição de protagonismo. Os números investidos, aliados às negociações certeiras conduzidas por Testor, mostram que o Fogão está disposto a fazer história, com metas ousadas tanto no Brasil quanto em competições internacionais. Mas será que essa ousadia pode trazer riscos financeiros? Essa é uma pergunta que muitos torcedores também devem estar fazendo. Outro tema quente do dia é a situação de Tiquinho Soares, que foi cogitado em uma negociação envolvendo o Santos. Felizmente, para os alvinegros de General Severiano, o atacante segue no Botafogo, pronto para mais uma temporada brilhante. No entanto, a movimentação nos bastidores serve como alerta. Jogadores de destaque como Tiquinho sempre serão alvo de outros clubes, e o Botafogo precisará ser estratégico para manter suas principais estrelas. Por fim, é impossível não perguntar: você acha que o Botafogo deve investir pesado na contratação de Arthur Cabral? O atacante realmente é o nome certo para elevar o nível do ataque alvinegro? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que a torcida pensa sobre essa possível contratação de peso. Se você ouviu até aqui, já aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua acompanhando todas as novidades do Botafogo em primeira mão. Obrigado por estar com a gente, e até a próxima!